E na aula de hoje a gente vai aprender a criar os nossos próprios módulos. Então, não apenas utilizar os módulos da biblioteca padrão, mas também criar os nossos módulos. A gente vai ver que qualquer arquivo, na verdade, com a extensão .py, pode ser considerado um módulo em Python. Relembrando o exemplo da aula 9, onde a gente tinha a definição de uma função para determinar se uma string S ela era um palíndromo ou não, eu posso escrever essa função e salvar em um arquivo .py, e depois eu posso criar um segundo arquivo que vai importar esse arquivo .py como um módulo. No momento que ele importa o arquivo .py como um módulo, ele tem acesso às variáveis e funções definidas dentro desse arquivo. Vamos então relembrar o que fazia a função palíndromo. Ela recebe uma string S, essa string vai ser convertida para os valores minúsculos, né? Então a gente vai usar esse s.lower para deixar todas as letras minúsculas e sobrescrever em S, lembrando que essa função ela retorna uma outra string, então uma cópia de uma outra string, e a gente vai guardar na variável S, então a gente está sobrescrevendo, né, o valor que a variável S fazia referência. Depois a gente chama a função s.replace, que é a função que vai procurar por uma letra, que no caso é o espaço em branco, e vai substituir por um espaço vazio. Isso porque eu quero considerar palíndromos como mega bobagem, e aí a gente tem um espaço no meio. Eu quero tirar esses espaços para poder considerar essa palavra na hora de calcular se ela é um palíndromo ou não. E lá naquela aula a gente mostrou duas formas de resolver o problema de palíndromos. Uma das formas era bem interessante, que era essa daqui, que usava fatiamento com o terceiro parâmetro igual a -1. O que acontece no fatiamento, tanto para lista como para strings? A gente, no primeiro parâmetro, a gente escreve o início, no segundo, a gente escreve o fim. Quando a gente deixa os dois vazios, significa que a gente quer do começo até o final da string ou da lista. No caso aqui é uma string. E se a gente coloca o terceiro parâmetro, que é opcional, é o passo. Se esse passo for 2, vai pegar o primeiro símbolo, pula 2, aí pega o terceiro, pula 2, pega o quarto, o quinto e assim por diante. Só que quando a gente usa o -1, ele vai para o último símbolo, pega ele e coloca na string nova. Depois o anterior a ele e assim por diante. Então, R receber S nesse formato aqui é o mesmo que fazer R fazer referência a uma string invertida de S. Se a gente tem a string S e a gente tem a inversão dessa string S em R, quando as duas são iguais é porque a palavra é um palíndromo e a gente retorna true nessa função. Se não, é porque ela não é um palíndromo e a gente retorna falso. Vamos escrever esse código aqui. Vou salvar com esse nome que está ali no slide, então arquivo .py. E agora eu quero criar um outro programa que eu vou chamar de principal, e esse outro programa ele vai importar o arquivo .py como um módulo. Como que a gente faz isso? A gente vai colocar import arquivo, e aqui eu vou usar aquele formato de renomear para arc. A partir desse momento, eu posso pedir para imprimir se uma palavra é ou não um palíndromo. Então, no caso aqui, eu posso chamar a função palíndromo, que retorna verdadeiro ou falso, né? Então é arc.palíndromo, e eu vou passar essa string mega bobagem. Vou salvar como principal, e agora eu vou executar esse programa. Quando eu executo, ele aparece true. Quer dizer, a gente chamou a função palíndromo dentro do nosso módulo que eu passei a chamar de arc, e a resposta foi true. Vamos melhorar um pouquinho esse programa, né? Digite o valor de S, eu vou colocar mega bobagem, e ele fala que mega bobagem é um palíndromo. Se a gente tentar outro exemplo, então, banana, Ana, banana, Ana não é um palíndromo. Com isso a gente consegue, agora, em um outro arquivo, que é o meu principal.py, importar as funções que eu defini nesse meu arquivo.py, e eu tenho agora acesso a essas funções utilizando esse formato aqui de nome do módulo, ponto, a função que eu quero dentro desse módulo. Um cuidado que a gente tem que ter é que esses arquivos precisam estar no mesmo diretório. Se você tiver com um arquivo em um outro diretório, o Python não vai encontrar, e a gente precisa especificar
qual é o caminho para esse arquivo, utilizando aqui uma variável específica que é o sys.path. A gente já vai ver como isso acontece, mas antes, eu vou mudar o meu arquivo.py para uma pasta dentro da minha pasta atual. Como que eu faço isso? Eu posso listar aqui que eu tenho o arquivo.py, principal.py. Eu vou criar uma pasta, então, no Linux mkdir, chamada temp. Vejam, a pasta está criada aqui. Nessa pasta temp, eu vou mover o meu arquivo.py para dentro da pasta temp. Eu vou fechar ele aqui para não dar um erro. E agora, se a gente listar, a gente vê que só tem o principal.py. E eu posso listar dentro da pasta temp, eu vejo que o arquivo está lá dentro da pasta temp. Nesse momento, se eu tento executar aqui o meu principal.py, ele fala que não encontrou um módulo com o nome arquivo. Antes de mostrar que a gente pode incluir esse caminho no sys.path, a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é o caminho dentro de um sistema de arquivos. Podemos especificar o caminho para um arquivo de duas formas. Então, a primeira forma é o caminho absoluto. Esse é o caminho absoluto, é o endereço do seu arquivo desde o diretório raiz. E isso vai ser diferente, tá? Se você está usando Linux, Windows ou macOS, vai ser diferente a forma como você escreve o caminho absoluto, mas é sempre desde o começo do diretório raiz. No caso do Windows vai ter lá o C dois pontos. No caso do Linux, o diretório raiz é somente a barra. Tá? Então aqui a gente chama de diretório raiz. Desse nosso lado direito, a gente tem uma hierarquia de diretórios, em que você consegue ver que, a partir do diretório raiz, você pode navegar, então, para o diretório home, para o diretório do usuário 1, depois para o diretório que chama PS, depois exemplos, e aí o arquivo que a gente quer incluir está dentro da pasta temp. Se você quiser incluir lá naquela variável, o caminho absoluto vai ser algo desse tipo aqui. Você precisa conhecer desde a raiz aonde que está o seu arquivo. Outra forma mais simples é você usar o caminho relativo. O caminho relativo ele vai considerar o diretório corrente, que é onde você está com o seu programa. No caso do Linux, o diretório corrente é representado por esse ponto barra. Então, o ponto barra, no caso eu estou aqui em exemplos, ele representa exatamente todo esse caminho que vem desde a raiz até exemplos, eu posso abreviar por ponto barra. Se eu quero depois acessar alguma coisa que está dentro do meu diretório exemplos, eu vou colocar ponto barra e aí o nome da pasta, depois o nome do arquivo. No Linux a gente tem esse comando aqui, pwd, que informa para a gente qual que é o caminho absoluto do diretório corrente. Vamos ver aqui no nosso terminal. Então aqui no nosso terminal, se eu colocar pwd, vocês têm o caminho inteiro desde a raiz, então home, depois o nome do meu usuário, PS, aulas, aula 12 e exemplos. Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho melhor sobre o que é o caminho para um arquivo, a gente vai incluir um caminho relativo para esse arquivo que está dentro de temp, que é o arquivo .py. Para fazer isso, a gente vai ter que importar um módulo sys. Então, é um outro módulo que a gente vai precisar importar. Nesse caso aqui, a gente vai importar o módulo sys, import sys, e depois, dentro do módulo sys, a gente tem uma variável chamada sys.path. Vou mostrar para vocês o que tem nessa variável, sys.path. Essa aqui é uma variável que vai conter uma lista de todos os caminhos aonde o Python vai buscar os módulos. Os módulos da biblioteca padrão vão estar especificados aqui, os caminhos que o interpretador do Python tem que procurar. E também o diretório corrente está incluído aqui. Ó. Então, se eu tiver qualquer arquivo no próprio diretório, o Python vai encontrar, porque no sys.path o diretório corrente está incluído. A gente vai fazer um append nessa lista de strings, né, que cada caminho é uma string, incluindo aqui o nosso subdiretório onde está o nosso arquivo .py. Para fazer isso é bem simples, então a gente faz aqui, ó, sys.path.append, e agora eu coloco uma string que é ./temp, significa que eu quero incluir esse subdiretório na lista
de strings que determinam onde o Python deve buscar os módulos. Vamos tentar executar. E agora o nosso programa executou sem problemas. Se a gente procurar por reviver, reviver é um palíndromo. Então você precisa estar atento. Se você for incluir um módulo para o seu programa executar, esse módulo ou ele é da biblioteca padrão ou ele está no mesmo diretório. Se ele estiver em um outro diretório, você vai precisar especificar, fazendo isso que a gente acabou de fazer, qual é o caminho desse outro diretório para a variável sys.path.